E aí, povo de Deus, todos bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o melhor cansaço que existe. Esse final de semana nos sentimos felizes aqui na nossa base missionária em Água Branca devido que trabalhamos bastante junto com a Escola de Missões Mandacaru, que veio para cá, para nossa base, para nos ajudar, e foi um final de semana intenso, cansativo. Chegamos em casa com os pés dormentes, com as mãos dormentes, mas pensa num sono maravilhoso. É o sono de você cumprir o seu propósito. E na segunda-feira já amanhecemos cansados, estamos descansando ainda hoje, e a gente fica tão realizado, porque o melhor cansaço que existe é o cansaço que vem da sua missão cumprida, do seu trabalho realizado, de você fazer aquilo que você nasceu para fazer. E eu queria aproveitar essa oportunidade desses acontecimentos para passar para vocês aqui algumas dicas sobre viver o propósito de Deus. E para sentir este cansaço que você sente, o cansaço de ter cumprido o seu propósito, é necessário a gente entender algumas coisas. A gente precisa, primeiro, continuar fazendo o que nós já estamos fazendo. Há muitas pessoas que, porque estão esperando uma grande revelação do que nasceram para fazer, do que nasceram para ser, e aí eles ficam assim, será que eu faço, será que eu não faço? E acabam ficando estagnados. Em primeiro lugar, você precisa continuar fazendo o que você está fazendo. Em segundo lugar, para você entender o seu propósito, você precisa ver um problema, uma necessidade, e você precisa fazer parte da solução deste problema. Você precisa resolver este problema ou ajudar quem já está resolvendo aquele problema. A gente vive num tempo onde muita gente aponta problemas, aponta defeitos, mas não fazem nada para ajudar aquele problema. Se você quer viver o seu propósito, você precisa resolver aquilo que você está vendo de errado no mundo. Deus quer te usar para resolver este problema. Em terceiro lugar, você precisa entender que propósito é uma construção. Nem sempre a revelação de Deus vem de uma vez em nossas vidas. Muitas vezes ela vem passo a passo, dia após dia, o propósito de Deus vai se revelando nas nossas vidas para que nós possamos viver esta chama e estar na presença de Deus. Então você precisa entender isso, que o propósito de Deus é uma grande construção. Por isso você não precisa ter ansiedade das coisas, viver de maneira tão ansiosa e preso. Não, viva. Faça aquilo que você está fazendo, continue fazendo, enquanto o propósito de Deus vai se revelando na sua vida. E agora eu queria aqui desmistificar algumas coisas acerca de propósito. Como a gente somos missionários no campo missionário aqui na Missão Nordeste, às vezes o nosso discurso é um pouco radical. Nossas pregações são muito radicais e às vezes a gente está a entender que a única forma de viver o propósito de Deus é largando tudo, é abrindo mão de tudo e viver 100% na igreja, exclusivamente na obra de Deus ou no trabalho de Deus. Mas na verdade não é bem isso. Nem todos são chamados para viver 100% nos trabalhos da igreja. Mas 100% do povo de Deus é chamado para glorificar a Deus. Com isso eu quero dizer que há outras formas de você também glorificar o Senhor, teu Deus, através dos seus sonhos, dos seus trabalhos, através da sua maneira de viver. Você pode também cumprir o seu propósito e glorificar a Deus. Me lembro de uma história maravilhosa que eu li no livro do pastor Daniel Colenda sobre chamado, sobre propósito, e ali ele conta a história de dois irmãos que moravam numa grande fazenda. E um desses irmãos foi um dia para o campo e olhou para o céu e viu duas letras bem grandes, um P e um C. E naquele exato momento o Senhor disse para ele, pregue a Cristo. E aquele irmão saiu pelo mundo pregando a Cristo Jesus e ele voltou para casa todo feliz, todo alegre. E o outro irmão dele foi para o campo. Chegou lá, viu as mesmas letras, P e C. Como aquele irmão sabia do propósito do seu irmão, que era pregar a Cristo, ele perguntou para Deus, Senhor, eu devo pregar a Cristo? E o Senhor disse para ele, não, meu filho, você deve plantar café.
Isso é algo interessante. Um devia pregar a Cristo, eram as mesmas letras, e o outro deveria plantar café. E o Senhor disse para ele, através dos seus empreendimentos, através dos seus negócios de plantar café, você vai ajudar o seu irmão a pregar a Cristo. Veja, isso é algo interessantíssimo. Nem todos foram chamados para ser missionários em tempo integral, mas você também, mesmo não tendo esse chamado, você foi chamado para glorificar a Deus. Então, isso também não quer dizer que eu vou me isentar da minha responsabilidade de não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, todos foram chamados para falar do amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é, nem todos foram chamados para ficar 100% nos trabalhos da igreja, porque há outras formas também da gente glorificar a Deus. Então, nós precisamos observar algumas coisas. Como glorificar a Deus? Como viver o propósito de Deus para a nossa vida? Em primeiro lugar, seu trabalho, sua profissão, seus estudos, aquilo que você está fazendo agora, glorifica a Deus? Segunda pergunta, tudo que você está fazendo serve para os interesses de Jesus Cristo? Ou são só para os seus interesses? E terceiro lugar, através do seu trabalho, da sua profissão, daquilo que você faz agora, o mundo está sendo abençoado? É pelo bem do mundo? Então essas são 3 peneiras que você passa a sua vida para saber se você realmente pode viver o propósito de Deus. Primeiro, se glorifica a Deus. Segundo, se é pelos interesses de Cristo. E terceiro, se é pelo bem do mundo. Se através do seu trabalho você glorifica a Deus. Se através do seu trabalho você também pode ajudar os interesses de Cristo. E se através do seu trabalho você também abençoa o mundo, começando pela sua casa e depois pelo mundo ao seu redor, com certeza também você está no rumo para viver o propósito de Deus na sua vida. Não dizendo que você não deve pregar a Cristo. Por exemplo, aqui agora, nesse final de semana na missão, tinha psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, pessoas que usam a sua profissão em prol do reino de Deus. Eles tiram um final de semana e através das suas profissões, eles ajudam a obra de Deus. Então isso é maravilhoso, ou seja, nós podemos glorificar a Deus de várias formas nessa vida, para que a gente possa cansar de trabalhar, mas com aquele sentimento de missão cumprida. Amém? Outra coisa interessante, você precisa entender que o trabalho não é maldição. Às vezes as pessoas pensam que trabalho é maldição. Não. O homem já trabalhava antes mesmo do pecado entrar no mundo. Mas qual é a diferença? Era que antes o trabalho dele era cuidar da terra, ou seja, um agricultor, e através do seu trabalho ele deveria revelar quem é o Pai Celestial. Isso não mudou. Há uma diferença muito grande entre trabalhar por um salário simplesmente e trabalhar para revelar o Pai. Há muitas pessoas que estão tristes, estão afadigadas porque só trabalham pelo dinheiro. Você não entendeu ainda que o seu trabalho é uma ferramenta, é um modo para que você revele o Pai, para que você entregue para o mundo aquilo que Deus colocou dentro de você. Seja na área da matemática, na área da odontologia, na área da psicologia, na área da advocacia, seja qual for a área. E também através do ministério, pregando o Evangelho integralmente na obra de Deus. Seja qual for a área, nós fomos chamados para revelar quem o Pai é. Tá bom? Então, o que eu desejo para mim e para você é que juntos possamos cansar de tanto trabalhar, mas ao chegar em casa, o fôlego, respirar fundo e dizer obrigado, Senhor, porque este cansaço que eu estou sentindo é o cansaço de alguém que cumpriu o seu propósito, tá bom? Mande essa mensagem para pelo menos um amigo. Comenta aqui embaixo, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, eu vou viver o propósito de Deus. E curta também esse vídeo, porque isso é uma mensagem para o YouTube, que esse vídeo é importante e ele vai mostrar para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a tua vida, até o próximo vídeo, não se esqueça, vamos ter paixão por Jesus. Deus abençoe.